Olá! Hoje temos aqui mais um encontro de uma aula do Masterclass, que é uma parceria da Exagro com o projeto Agro Mais Ação. E hoje o nosso assunto vai ser sobre ganho de peso no período da seca. E temos aqui para conduzir essa apresentação o nosso colega Alessander. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessander, sou consultor aqui na Exagro, também atuo na gestão da Exagro e vamos mostrar alguns dados que a gente levantou dos nossos clientes com a participação dos consultores da Exagro para discutir os desafios aí de suplementação e ganho de peso nesse período de seca. Obrigado, Alex. Aproveitando também para me apresentar, meu nome é Marcos Vinícius Prado, sou consultor na Exagro, também trabalho aí na frente do projeto Agro Mais Ação e hoje nós temos aqui vários dados interessantes que vocês podem levar aí em consideração para tomar de decisão nesse período seco. Vamos começar, Alex? Vamos. Estamos prontos, Marcos. Vamos lá. Com você, Alessander. Bom, então, pessoal, aqui qual que é o nosso objetivo aqui? É falar sobre as estratégias que nós podemos usar no período seco. Né? Nós temos aqui um levantamento de dados real em fazendas de nossos clientes, que começou lá em 2016, tem dado de 2018, e recentemente nós fizemos outra pesquisa, onde os consultores informam, né, dados de ganho de peso, de qual a pastagem, o tipo de volumoso que o animal está recebendo na seca, o tipo de suplemento e qual foi o desempenho. E nós vamos discutir essas estratégias e no final nós vamos mostrar também uma simulação de cenários entre o tipo de suplemento e o custo da arroba produzida. Passar o próximo aqui, onde a gente vai comentar sobre qual que é o desafio, né? Qual que é o período de seca impõe de desafio aí no sistema de produção. Nós temos um risco de perda de peso que o animal ganhou nas águas, esse é o maior desafio. O período de seca ele é como se fosse uma barreira que surge ali no ganho de peso contínuo que o animal vem tendo, né, no período de águas. Então, quando esse animal reduz o seu ganho de peso, o custo da fazenda não reduz, continuamos tendo manutenção da fazenda, mão de obra, manutenção de máquinas. Então, é um período que o custo da arroba produzida ele fica muito alto. Se a gente não tiver um mínimo de desempenho na seca, esse custo de arroba produzida ele fica muito alto e ele pode jogar contra o resultado da fazenda que você conquistou no período das águas. Então, nesse vídeo aqui, nosso objetivo é discutir algumas alternativas usadas nas fazendas, né, entendendo as características, vantagens e limitações de cada uma. Alessander, nós vamos começar mostrando aqui os dados, né, que a gente tem e depois nós vamos entrar nessas estratégias. Isso. Só aproveitando aqui, complementando um ponto, né? O período da seca, quando a gente fala aí da região Brasil, tem locais, tem regiões onde ele é menos intenso e tem regiões onde ele é muito intenso. Então, deve sempre levar em consideração em que região que você está para escolher a estratégia que nós vamos abordar aqui na frente. E o que é esse risco aí? O Alex já falou um pouco do custo da arroba. É porque o custo da arroba ele é relacionado no que você gasta pelo desempenho que você tem. Então, a gente vai aprofundar nisso aqui hoje, que é um ponto muito importante, porque às vezes a gente está gastando pouco, mas produzindo muito pouco e acaba que essa relação fica um pouco alta. Beleza? Aí. Bom, então, pessoal, nessa primeira tabela, nós temos aqui um resumo geral dos dados que nós levantamos, nessa coleta de dados que a gente fez, que é o perfil de ganho de peso nos dados, né, coletados. A gente tem aqui, então, uma coluna de seca e uma de águas. O peso inicial, muito parecido, 331 e 327, o peso final na seca, 388, nas águas, como o gado ganha mais peso, 436. O ganho médio diário, na seca, foi 520 gramas.
Entretanto, a gente vai ver ali para frente que dentro desse ganho aqui, tem animais que estão com um ganho menor, e tem animais que estão com suplementação mais alta, com semi-confinamento, e que o ganho de peso é mais alto. E tem alguns animais também que a pastagem é de qualidade, como pastagem de inverno após lavoura. Então, por isso que nós tivemos uma média geral de 520 gramas. Nas águas, o ganho foi 730 gramas, e a gente pode observar que a taxa de ganho, né, foi maior no período de águas do que no período de seca. O que vem a ser essa taxa de ganho? É o ganho em relação ao peso médio do animal. E aqui mostrando a quantidade de fazendas que foram coletados esses dados, foram 72 fazendas, com 33.494 animais, e aqui fala no fazenda, mas pode ser que tem fazenda, são lotes, né? Pode ser que tem fazenda que enviou mais de um dado. Por exemplo, tinha um dado de animal que estava consumindo proteinado e outro que estava semi-confinamento e virou 2 lotes. E no período de águas, o volume é maior, são 120 dados, lotes, 62.210 animais. E esses dados aqui são todos dados de controle individual, que o animal tinha, foi coletado o brinco do animal no início e no final do período, né? Bom, agora explorando especificamente o período de seca, nós agrupamos aqui os dados por mineral, animal que recebeu mineral, foram poucos lotes, 3 lotes. Proteinado de baixo consumo, o proteinado aí 0,1% do peso vivo, ou um pouco menos. 40 lotes foi a grande maioria. Proteico energético, que seria um consumo acima de 0,1, 0,2, 0,4, 0,5. 4 lotes. E semi-confinamento, 24 lotes. Então, podemos já tirar uma conclusão aqui que o maior parte, né, da decisão aí foi manter os animais em proteinado de baixo consumo e semi-confinamento. E ali na última coluna a gente tem o ganho de peso médio, né? O mineral teve 450 gramas, mas tem um asterisco ali que quando a gente abria e olhava como é que era o volumoso desse mineral, a maior parte estava em pasto de inverno, então por isso que o ganho ficou acima até do proteinado. Aí o proteinado de baixo consumo, 267 gramas. Proteico energético não teve diferença do proteinado, mas não é que não há diferença nutricional, é porque o tipo de pasto também interfere no resultado. Então, esses lotes de proteico energético, na média, estavam consumindo pasto de pior qualidade do que o proteinado de baixo consumo. E nesse nível de suplementação, né, proteinado de baixo consumo, um proteico energético 0,2, 0,3, ele ainda sofre uma interferência muito grande, né, a participação muito grande da qualidade da forragem no desempenho animal. E o semi-confinamento, que é focado na engorda, que foram 24 lotes, 7.440 dados, teve um ganho médio diário de 993 gramas, né, são animais que estão em terminação, então normalmente o produtor tem a preocupação de fornecer o suplemento, mas também colocar esses animais em pastagem de qualidade. Aproveitando o comentário, né, do semi-confinamento, então a gente começa a ver também na análise desse banco de dados uma preferência aí pelo proteinado de baixo consumo, mais voltado para animais da recria. Portanto, que o peso inicial é 311 quilos. Então, são animais que passaram a seca dentro da fazenda. Enquanto semi-confinamento, animais aí próximo de 390 quilos, 13 arrobas, animais destinados ao abate. Isso já começa a trazer alguns insights para a gente, né? As pessoas usam maiores índices de suplemento em animais mais pesados porque ela tem uma estratégia ali na frente de possível venda dessa categoria. Esse gráfico aqui, pessoal, ele tem o objetivo justamente de explorar isso aí que o Marcos falou, né? 72% das fazendas utilizou o proteinado de baixo consumo, 2% estava fornecendo o mineral, linha branca, 3% proteico energético e
o gado mais pesado, né, era o 23%, fornecendo o semi-confinamento, utilizando o semi-confinamento. Então, aqui a gente pode discutir o porquê, né, que a maior parte opta por esse proteinado de baixo consumo, e a gente vai discutir as características desse proteinado, mas já antecipando um pouco a discussão, muitas vezes é pela praticidade, né, de poder usar os mesmos coxos que a gente usa para fornecer o suplemento mineral. A gente consegue fornecer esse proteinado, às vezes um pequeno ajuste ali no espaçamento de coxo. E quando você vai aumentando o volume de suplementação, seja um proteico energético ou 1% do peso vivo, que geralmente é um semi-confinamento, você já precisa aumentar a área de coxo, você precisa pensar no volume de produto que vai ser fornecido e no capital de giro também, que você vai estar investindo numa nutrição mais cara. Então, isso tudo a gente acredita que isso tudo contribui para que nas fazendas que ainda têm limitações assim do ponto de vista de intensificação, né, optem por um sistema que é mais prático e mais fácil de ser executado. Né? Alex, aprofunda para a gente um pouco nos fatores que influenciam ou justificam, né, a escolha. Por que não usa mineral na época seca, usa proteinado de baixo consumo, ou proteico energético, ou semi-confinamento, né? Boa pergunta, Marcos. Essa questão de passar nessa mudança agora que a gente está vindo aí no outono, entrando já no próximo, aí chegando, estamos no período de transição com o caminho para o inverno. A pastagem ela perde qualidade, ela perde muita qualidade rápido, ela aumenta o teor de fibra, reduz o teor de proteína, e os animais eles precisam de um nível mínimo de proteína para que tenha uma atividade microbiana no rumen que vão fazer a digestão dessa forragem. Então, logo ali na frente, a gente vai ver um gráfico mostrando que quando você fornece o suplemento proteico, né, muda do mineral de águas para o suplemento proteico, né, o Marcos colocou aqui na tela, o grande benefício é que essa atividade microbiana ela leva a uma maior taxa de passagem da forragem consumida e você vai ter um aumento do consumo de forragem. Então, aqui tem um gráfico que ele está mostrando aqui um dado assim, muito didático, né? Essa pesquisa aqui foi muito feliz em mostrar isso. O controle que estava recebendo suplemento mineral, os animais consumiram 6,3 kg de matéria seca, eram animais de 400 kg de peso, e os animais que receberam o suplemento proteico aumentou em 26% o consumo de forragem, para 7,97 quilos por dia. Então, assim, o proteinado, mesmo ele sendo de baixo consumo, na realidade, o animal passou a consumir praticamente 2 quilos a mais, né? Então, tem o consumo do proteinado, mas junto com aquele consumo, pelo benefício da ativação da flora microbiana, você teve um consumo de 2 quilos de matéria seca, e é isso que promove o desempenho animal, ou que em uma situação mais extrema, de um pasto de qualidade muito ruim, evita a perda de peso do animal. Então, por isso que a gente tem essa mudança. Né? E aí você tem patamares de investimento, né? O proteinado ali, a régua mínima mais baixa que você precisa de usar de tecnologia para, dependendo da qualidade do pasto, já ter um ganho de peso, como a gente viu na tabela ali, de 260 gramas dia. E os novos patamares de consumo, se você estiver aumentando o consumo, você vai fornecer maior quantidade de proteína, maior quantidade de energia. E essa energia, às vezes, que vem aí de um milho, por exemplo, tem um pouco de amido, isso é importante para que você tenha um aumento da proteína microbiana produzida no rumen. Aqui, a gente está vendo também um pouco do perfil do suplemento que foi usado, né, que, de certa forma, é um direcionamento aí para a formulação do proteinado da fazenda. Né, a mistura que deu mais resultados tinha várias
tinha várias misturas, tinha 3 tipos, um proteinado de 30%, um de 40% e um de 50%. Para essa situação, o melhor foi o proteinado de 30% de proteína, onde 70% aproximadamente da fonte proteica era ureia, né, nitrogênio não proteico, e 30% era proveniente de proteína vegetal, seja um farelo de soja, um farelo de algodão ali, e complementando o volume de produto ali com milho. Então, foi a melhor combinação que teve melhor resultado. Alessandro, esse gráfico, ele é interessante, né? Porque ele justifica até aquela pergunta anterior. Por que utiliza, então, um proteinado, né? Um produto que tem um pouco de proteína e um pouco de energia, e é pouco mesmo, né? Porque não é essa quantidade que vai promover o ganho de peso do animal. É o ajuste, né? É a composição ali da dieta que vai fornecer um pouco de proteína e energia para a flora ruminal digestir melhor aquele capim de pior qualidade, que tem menor digestibilidade. Isso vai fazer com que a taxa de passagem aumente, que o animal consuma mais capim, e isso vai promover aquele ganho de peso adicional. Isso. A história mostra, né, que os animais que ficam em mineral, eles perdem peso, dependendo da qualidade da pastagem. No nosso banco de dados, os animais ganharam peso, mas a gente tinha uma forragem de alta qualidade, que é pasto de LP. E, numa média geral, a escolha do uso do proteinado é para fazer com que o animal não perca peso ou tenha um pequeno ganho adicional. E tudo isso se justifica pela composição desse proteinado e da qualidade do pasto. Aqui a gente não está falando de um pasto alto de talo. É um pasto que tem uma certa quantidade e qualidade de folha, mesmo que de baixa qualidade. Exatamente isso, Marcos. Bom, aqui tem uma imagem que quando eu estava preparando esse material, eu fiquei lembrando, né, lembrando aí das fazendas que a gente já atuou, que a gente usa proteinado. E esse aqui era um exemplo que a gente, na realidade, para demonstrar que um bom posicionamento do proteinado e um planejamento alimentar, você pode conseguir bons desempenhos, né? Nessa fazenda aqui, o produtor ele tinha uma preocupação com a desmama. Isso aqui são bezerros desmamados, que ele fazia um setor da fazenda todo de pastejo diferido, onde deixava um capim mais baixo e com boa qualidade de folha, e esses animais recebendo um proteinado de 1 grama por quilo, vocês podem ver que são animais que estão com um bom aspecto de pelagem, e você consegue atingir o objetivo, que não é ter altos ganhos, mas preparar a carcaça desse animal. Ele vai continuar crescendo, né? Então você tem um crescimento ósseo desse animal jovem ainda na recria, tem um pouco de crescimento muscular, não tem acúmulo de gordura, mas quando ele chega no período chuvoso, que ele vai ter forragem de qualidade, ele está com a carcaça preparada para ter um alto ganho de peso, novamente. Bom, mudando então um pouco agora, um pouco de assunto, né, Marcos? Nós temos aqui, qual que é o nosso objetivo aqui agora? Nós vamos discutir, nós falamos ali da linha básica, né, da linha de frente, que é o uso do proteinado no período seco e os seus desempenhos. E aqui agora a gente trouxe uma simulação onde nós vamos explorar as características de outros tipos de proteinado, o 0,2, um 0,5 e o 1,2% do peso corporal, o impacto que isso tem no custo da fazenda, qual que é o desempenho e o custo da arroba produzida. Essa análise e simulação ela ficou interessante porque ela tem a composição do produto e o custo da arroba produzida, que tem fatores importantes na escolha e na decisão da fazenda, na tomada de decisão. Então, esse assunto, quando a gente conversou para trazer essa apresentação para vocês, isso vem muito aí de contatos que a gente tem com as fazendas e até com produtores,
que se preocupam com esse custo. É melhor eu engordar um animal na seca da fazenda ou eu comprar um animal? O que é mais barato? A minha arroba produzida está mais cara do que o animal no mercado? É melhor eu comprar no mercado. A minha arroba produzida está mais baixa? É melhor eu produzir aqui dentro de casa. Então, esses são fatores que devem ser levados em consideração até mesmo para a escolha do produto. Se eu acelerar um pouco mais, o que isso vai impactar? Mas dentro de um contexto como um todo, tem vários fatores que influenciam nessa decisão. Bom, vou começar discutindo, então, cada coluna aqui a sua característica, né? A primeira coluna foi o que a gente falou mais até agora, que é o proteinado de 1 grama por quilo, também chamado de 0,1. Aqui nós estabelecemos um patamar de fazenda aqui de 3.500 cabeças na seca, né? Onde ela tem um custo operacional. Como que foi calculado esse custo operacional? O custo fixo anual da fazenda dividido pelo número de cabeças da fazenda médio. Então, nós chegamos num custo mensal e num custo, dividiu aí por 30 dias, você chega num custo diário, né? No caso aqui do 0,1 está 1,30, e a gente foi subindo um pouco esse custo. Então, o 0,2 é 1,40 por dia, o 0,5 1,60, e no 1,2 é 1,60, nós vamos explicar o porquê daqui a pouco. Esse custo a mais do suplemento 0,2 em diante é porque você tem uma movimentação maior de produto, e então você vai ter um custo, além do custo base fixo da fazenda, para distribuir esse produto. Além do 0,1, que seria um 0,2, um 0,3, você já tem que fornecer esse produto diariamente. Essa é outra facilidade do 0,1, que é você poder colocar o produto, às vezes, 2 ou 3 vezes por semana, dependendo da sua estrutura de coxo, né? O custo diário do suplemento aqui está em função do consumo do suplemento e do custo em reais por quilo. Então, no caso do 0,1 ficou em 0,7, o 0,2, 1,10 por dia, animal dia, o 0,5, 2,30 e o 1,2, 3,30. O custo diário total, que é a soma do custo operacional e do custo do suplemento. Aqui trouxe de novo, né, a estratégia 0,1, 0,2, 0,5, 1,2. Os ganhos de peso aqui que a gente trouxe, né? O 0,1 ganhando uma média de 150 gramas dia, um 0,2, 0,25, 250 gramas dia, um 0,5, 366, e 1,2, 620 gramas dia. Esses ganhos, pessoal, eles vão mudar em função da fazenda. Então, a pessoa pode falar assim, mas aqui na minha fazenda o 0,1 ganha 200 gramas, ou ganha 250 gramas, ok. Talvez não seja só por conta do produto, mas com certeza a qualidade da forragem e a disponibilidade de forragem. O fator que mais interfere, que mais é correlacionado com o ganho de peso de animais no período, em qualquer período, né, mas no período seco também, é o consumo de forragem, não é o consumo do suplemento. Então, quando o animal consome mais, ele ganha mais peso. O período que foi ali considerado 150 dias, e aí a gente chega no número crítico aí, que é o foco, né? Que é o custo da arroba. Então, temos o custo diário, temos o ganho de peso, produziu X arrobas. Então, podemos observar o seguinte, o custo do proteinado de baixo consumo, ele foi o mais alto, R$ 406 por arroba, e nos faz pensar, então, se essa estratégia é a melhor estratégia. E aí a gente pode aprofundar aqui, fazer um cenário, que aqui os animais ganharam 150 gramas. Mas suponhamos que por alguma questão de manejo, da qualidade do pasto, da taxa de lotação, esses animais tivessem ganhado, por exemplo, só a metade, 75 gramas dia, esse custo automaticamente aqui subiria bastante, talvez para R$800, né, por arroba. Então, encarecendo muito. E isso praticamente é a metade do ano, então vai impactar no custo e no resultado da fazenda. O 0,2, como teve o maior custo, né, a gente passou ali de R$2 para R$2,50, mas aumentamos o ganho em 100 gramas, o custo da arroba já ficou bem mais viável, em R$300 por arroba.
O 0,5 ficou muito parecido com o 0,2, né? O custo subiu, mas o ganho também subiu, ficou em R$317 por arroba. E o 1,2%, que foi a estratégia mais cara, R$4,90 por animal dia, ela ficou em R$236 por arroba. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa comparação, mas para fazer dissecar aqui a tabela como um todo, né, nós temos aqui na linha volume de suplemento, como que vai aumentando, né, a quantidade de suplemento. Quando a gente passa de 0,1 para 0,2, a logística aí dobra, né, de 150 toneladas no período para 300, para 0,5 aumentou para 780 toneladas, e o 1,2 para 1.700. Então, quando a gente sai de 0,1 para 1,2, praticamente a gente aumentou em 10 vezes, um pouco mais de 10 vezes, o movimento de produto, né, fornecido aí na fazenda, né? E o custo também, né? Aqui a gente fez questão de não colocar só o custo do suplemento, né? Então tem um fator aí interessante. Apesar que o suplemento vai subindo, o custo ele não sobe na mesma proporção. Vejam que o 0,1, o custo na seca é de 1.060.000. No 0,2, você dobrou o fornecimento, mas o custo passou para 1.300. Por quê? Você tem um custo base, que é o custo operacional, que tem para todo mundo, né? Então, esse é o ponto de atenção que a gente tem que ter, né? E saindo do 0,1 para o 1,2, que é o mais caro, ele aumentou em 2,5 vezes o custo total no período. Quer comentar alguma coisa, Marcos? Que aí a gente volta a explorar ali a questão do custo da arroba. Perfeito, Alex. Essa questão, né, da escolha do suplemento, além do custo, vale a pena reforçar que é a estratégia e estrutura. Né? Uhum. O que você quer do seu animal? Nós já falamos aqui que normalmente o produto 0,1 é o escolhido porque a fazenda não tem estrutura, não quer desembolsar tanto, então esse produto vai ser fornecido às vezes no mesmo coxo de sal mineral, que não é o ideal, né? Porque se a gente fala em espaçamento de coxo, sal mineral em torno de 5 centímetros por cabeça, o proteinado a gente já tinha aqui aí o 0,1 para 15 centímetros, 20 centímetros. Isso já necessita de investimento em área de coxo. Quando a gente vai para 0,2, 0,5 e 1,2, a gente tem que ir aumentando. São produtos aí que aumentam o consumo e, às vezes, de fornecimento diário. 0,2 já chega a ser 0,5 e 1,2. Então, é um produto que a gente vai colocar todos os dias. Isso impacta aí nesse custo da diária operacional, que nós trouxemos aqui para análise, e a rotina. Outro fator importante, então, é esse volume, né? Do 0,1 para o 0,2, a gente dobra o volume que vai ser colocado. Então, necessita mais de fábrica, mão de obra, são pontos que devem ser levados em consideração, porque isso vai impactar ali nesse custo também, né? A gente está comprando mais produtos, mesmo que ele tenha um custo por quilo mais barato, porque a gente consegue diluir isso de um proteinado até uma ração de 1,2, mas o desembolso é bem maior. E um outro fator que deve ser levado em consideração é a estratégia de ganho. Um animal que está ganhando aí 150 gramas, ele vai produzir uns 22 quilos aproximadamente. Isso não é nenhuma arroba no período seco. Enquanto o 1,2 a 620 vai produzir 3 arrobas no período. Então, assim, a gente entra com um produto de menor consumo, mas produz menos, que vai fazer essa arroba aí de R$400. E o outro, a gente vai desembolsar mais, mas o animal também vai desempenhar bem mais. Então, se você tem uma meta de produção e de ganho de peso, um animal, se ele entrar na seca com 300 quilos, na entrada do período das águas, ele vai ter aí no primeiro uma arroba a mais, 330, vamos arredondar. Enquanto o outro vai ter 390. O tempo depois do resto da recria e da engorda é diferente entre esses níveis de suplementação. E isso também tem que ser levado em consideração dentro do seu negócio e do seu projeto. Marcos, acho que aqui agora a gente pode caminhar aí para uma visão geral, aí um resumo, né?
que não tem sistema, não tem um sistema que é melhor do que o outro, porque falar, então todo mundo tem que migrar para o 1.2? Não, porque tem um momento que aquela fazenda tem a estratégia da fazenda, tem situações que você não quer, tem momentos que você não quer aumentar o gado da fazenda, até por uma questão de mercado, né, que você quer explorar o ganho a pasto com a maior oferta de forragem. E aqui nós estamos vendo, fala assim, então o 0,1 é inviável? Não, porque aqui a gente está vendo só o ganho da seca, né? E o ganho das águas, ele é muito mais barato para todo mundo. Então, quando você fizer o custo anual da fazenda, esse custo da arroba pode ficar interessante. O que vai mudar muito é a velocidade que esse dinheiro vai retornar para o produtor. Né? Quando o animal, em uma fase, ganha menos tempo, ele vai girar menos. Então, ele tem que ter mais animais para vender uma determinada quantidade de animais, mas isso também ele pode, como ele gasta menos, a margem dele pode ser maior. E no final das contas, a rentabilidade pode ser até parecida. Né? Então, cada estratégia, né, para isso que existe o planejamento da fazenda, para poder definir qual a estratégia que vai ser adotada. Né? E uma estratégia, um posicionamento de suplementação não é simplesmente o suplemento em si. Por exemplo, se você define uma suplementação mais alta, você tem que pensar como que vai ser o pós-suplemento daquele animal. Né? Você não pode simplesmente que ele vem ganhando 620 gramas e depois vou colocar ele num pasto que está com um manejo inadequado, um pasto que não está bom, ou você tem que definir agora que o patamar de nutrição desse animal é crescente, né? Então, talvez já continuar uma suplementação, comprou o animal, fez essa suplementação mais intensiva, voltou para o pasto como suplemento, seja um 0,3 ou às vezes até 1% do peso vivo, e esse animal vai ser abatido, né, talvez num ciclo curto aí, entre a compra e a venda de 10, 12 meses. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E aí você tem que pensar no custo de compra, no custo que o suplemento tem historicamente naquela região e o preço de venda. Isso é bem importante, Alex, porque cada fazenda tem um projeto, cada fazenda está em uma região e a suplementação, ela é uma ferramenta. Então, Exato. pode ter categorias que vão receber dentro da sua propriedade o 0,1, outras categorias o 0,2, outro o 0,5, outro 1,2, dependendo do seu objetivo. Exatamente. Né? Então, o animal que eu quero terminar, no período da seca, eu tenho que aportar mais, colocar mais insumo nele para ele chegar no ponto de abate. Sim. Enquanto, às vezes, é um animal mais leve, que eu quero aproveitar o custo da arroba produzido do período das águas, que é mais barato, com certeza, a gente segura esse animal num nível mais baixo de suplementação no período seco e aproveita e produz mais peso nele no próximo período das águas. Então, não tem certo, não tem errado, tem que avaliar. É importante levar em consideração o custo desse suplemento, a mão de obra, a sua estrutura, a logística de distribuição desses produtos. Não é só olhar para o desembolso total. Tem todo um contexto. Não adianta a gente querer fornecer ração num lugar muito longe, que tem uma estrada muito ruim, que a estrutura de coxo não é boa, que é pequena, que vai ter disputa entre os animais. Por quê? O ganho de peso não vai ser 620. Sim. Ele vai ser muito variado. E aí, o que vai acontecer? Esse custo da arroba produzida pode ficar até maior do que o 0,1. Se a gente colocar esse animal ganhando aí 300 gramas, que seria o desempenho do 0,5, com esse volume de suplemento que vai ser colocado, o custo vai ficar altíssimo. Então, tem que pensar no contexto como um todo. Não só no quero suplementar mais. O que o meu negócio, o que a minha estrutura permite nesse momento, para aquela categoria, para aquele pasto. Né? Então, tem que levar isso em consideração, sim. E para isso, Alex, a gente tem as mensagens finais aqui, né? Que reforçam isso. Exatamente. A mensagem final, ela procura aqui deixar uma mensagem, né? Do que por onde a gente passou até agora. Então, o Proteico 01 foi o produto mais utilizado no banco de dados que a gente coletou.
Ele tem a característica de ter um menor consumo, um menor desembolso e a facilidade de execução. Já o proteico energético, né, e a recria intensiva tem uma característica de diluição de custos, porque o animal ganhando mais peso, você vai estar pagando mais do seu custo, que é fixo, né, o ano inteiro. Seu custo não vai reduzir porque está seco e que o gado está ganhando menos peso. E o giro de capital, no sentido que você acelera o animal e esse animal vira receita mais rápido. Então, são pontos positivos, né? Conforme já falamos ali no slide, na tabela anterior, não tem certo, não tem errado. A gente está aqui para discutir alternativas. E hoje, eu acho que uma vantagem que a gente tem é acesso a muitas pesquisas e muita informação. Né? Então, você tem trabalhos de baixo consumo, você tem as recrias intensivas para a gente fazer conta do desempenho, né? Uma recria intensiva também, você já tem uma mudança no patamar de taxa de lotação da fazenda, que você pode explorar uma taxa de lotação maior. Então, numa simulação de cenário, tudo isso tem que ser colocado em pauta para poder definir qual que é a estratégia da fazenda. Daí não vai ser uma estratégia um ano sim, um ano não. Tem que ser um planejamento de médio prazo, pelo menos, para direcionar os projetos que você tem que fazer de ajuste para encaixar esse planejamento de suplementação. Alex, obrigado pela contribuição. O nosso objetivo aqui era trazer os dados, né, os desempenhos que ocorreram, né, que foram fornecidos aí pelos consultores para a nossa análise do banco de dados. São dados interessantes, né? A gente vê essa prevalência aí do uso do proteinato. A justificativa nós abordamos aqui dentro do vídeo, porque tem a ver com desembolso, tem a ver com estrutura, tem a ver com desempenho esperado para aquela categoria. E a gente já vê uma tendência, né, dos animais pesados recebendo aí, entrando num semi-confinamento, recebendo mais produtos, né, mais insumos para aumentar o ganho de peso e esse animal chegar no ponto de abate sem passar a seca toda pela fazenda, porque o nosso grande objetivo final aqui é falar que o importante é não deixar o animal perder peso. Ele tem que produzir. Então, se a fazenda está com uma forragem de pior qualidade ou até sem forragem, vale a pena aumentar o fornecimento do suplemento para aproveitar talvez um efeito substitutivo e produzir peso. Porque quando a gente deixa o animal perder, depois a gente tem que gastar um tempo recuperando para a gente recompor aquela carcaça ali que foi perdida. É isso aí. Muito obrigado aí, Marcos, pela parceria aí. E achei muito bom aí a discussão. Obrigado. Tchau, tchau.